Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de abril de 2026. Justiça suspende lei que permitia o uso da Bíblia como material paradidático em escolas de Salvador. Parte 1. Uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia mandou suspender, na última quarta-feira, os efeitos de lei que permitia o uso da Bíblia como material paradidático nas escolas municipais de Salvador. A regra havia sido aprovada pelos vereadores da capital baiana e sancionada pelo prefeito Bruno Reis, União, em novembro passado. Todos os integrantes do órgão especial do TJ-BA endossaram a posição do relator, desembargador Paulo Chenaldi. Na avaliação do magistrado, a lei em questão representava uma invasão às competências da União e violava o princípio da laicidade do Estado. A instituição de conteúdo pedagógico de natureza religiosa pode afetar a liberdade religiosa e comprometer a laicidade estatal, considerou o desembargador. Outro ponto citado no acórdão é a possível interferência do Legislativo na gestão administrativa da educação. A edição de lei de iniciativa parlamentar que institui a Bíblia como recurso paradidático pode configurar usurpação da competência do Poder Executivo, frisou Chenaldi. O caso foi parar no tribunal em ação movida pelo PSOL. A legislação sancionada por Reis permitia que a leitura da Bíblia fosse usada como recurso paradidático nas escolas públicas municipais e também em instituições privadas da capital baiana. Segundo a lei, histórias bíblicas poderiam auxiliar projetos pedagógicos em disciplinas como história, literatura, filosofia, artes e ensino religioso. Nenhum aluno seria obrigado a participar das atividades, ainda conforme o texto. No entendimento do relator, porém, ainda que a participação fosse facultativa, a atividade poderia ter impacto indireto na rotina escolar. Isso porque o uso de conteúdos religiosos em disciplinas obrigatórias poderia afetar estudantes que optassem por não participar. Por isso, diante da proximidade do início do ano letivo, o TJ-BA entendeu que era necessário suspender imediatamente a norma para evitar efeitos práticos nas escolas. A decisão vale até o julgamento em definitivo do caso. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece sobre o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade, muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais.
Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de abril de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.